Tá, eu vou compartilhar aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Para alguns são boa tarde, para alguns acho que já são boa noite. A rede está multiplicando cada vez mais, né, Frank? Isso é bom. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, estamos. Tá, beleza. Sim, estou ouvindo perfeitamente. Tranquilo. Então, vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo bem a tela? Perfeito. Sim. Tá, então, beleza, pessoal. É um prazer estar junto com vocês, unindo forças aí nesse trabalho de empoderamento, né, de pertencimento, de ação social. São diversos atores juntos e vários protagonistas aqui com diversas organizações. E aí vamos ser direto um pouquinho da questão. Então, eu sou formado em contabilidade, eu tenho pós em empreendedorismo e negócios inovadores. Em 2000 eu tive um impacto na minha vida onde eu vi jovens numa seleção de emprego onde não sabia utilizar computadores. E aqui em Manaus eu vi que a inclusão digital era uma grande problemática. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho de inclusão digital pequeno, depois foi crescendo. Depois a gente se aliou a uma organização social do Rio de São Paulo, foi onde eu conheci a Dulce. O Frank também fez parte depois. Foi um dos maiores movimentos de inclusão digital no Brasil e até mesmo em alguns países. E aí, quando foi em 2008 para 2009, a gente passou por um outro problema, que foi a questão de gerar muito impacto social, mas só que no modelo não muito sustentável. E isso foi um outro aprendizado para mim, atuando no terceiro setor, na questão de criar produto e serviço dentro de uma organização para poder se autossustentar sem só depender de projetos, né? Aí foi minha experiência, né? E quando foi em 2009 para 2010, a gente arrecadava muitos computadores, alguns computadores a gente reaproveitava, outros computadores a gente não reaproveitava, e literalmente 2 salas de casa já estava cheia, a gente não entrava mais pela sala, a gente entrava pela cozinha em casa. E a minha mãe falava assim: meu filho, o que a gente vai fazer com esses equipamentos? Eu disse: mãe, não sei, mas um dia a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas a Dulce deve lembrar disso, que durante a rede eu falava muito no modelo de logística reversa, de fábrica para refabricar computadores. Infelizmente eu não fui muito ouvido nessa época na rede. E aí eu defini criar a carreira solo quando veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, né? Então, quando foi em 2010 para 2011, eu me deparei com 3 cenários. A política de resíduo sólido, a questão da negócios sociais. Eu saí daqui do Amazonas e fui buscar informação em São Paulo, e aí eu conheci o pessoal da Artemisia, o pessoal da Netsim, participei do primeiro fórum de negócios sociais no Brasil, e aí eu me encontrei, né, como empreendedor e como empreendedor social. Eu me encontrei e voltei para Manaus e falei: cara, eu vou abrir um negócio social, não vou abrir mais uma organização social, por causa da viés de empreendedor que eu tenho muito também forte nessa questão de empreender através de produtos e serviços gerando impacto. E paralelo a isso, com a questão dos computadores, eu vi que com a Política Nacional de Resíduos Sólidos estava nascendo uma nova indústria aqui no Brasil, que era a logística, manufatura reversa. E aí começa o nosso trabalho com a descarte correto. Por que descarte correto? Porque era quase óbvio, né? Que tudo que eu pesquisava dizia que o Brasil fazia descarte incorreto, o mundo fazia descarte incorreto, então por que não criar descarte correto? E aí a nossa missão é transformar o lixo eletrônico em benefícios econômicos e socioambientais. Deixa eu passar aqui. E isso foi um cenário, né? Assim como eu estava falando, que eu preocupado com 2 salas de casa cheias, né? E a própria organização também que a gente fazia parte tinha galpões parados com relação a isso. E essas imagens me chamou muita atenção porque passa diversas reflexões para mim na época. Eu estava pesquisando uma solução por lixo eletrônico, onde as pessoas aqui têm um impacto social e ambiental, e o que mais me chamou a atenção foi a questão aqui dessa imagem aqui, onde a responsabilidade dos fabricantes, né? Que nenhum produto é órfão, seja ele fabricado no nosso país ou ele seja importado. Então eu entendi que com a política de resíduo sólido, em 2010, sancionada pelo governo federal da época, eu vi que ali estava nascendo uma nova indústria, né? Assim como tem a indústria que fabrica, ia ter que ter uma indústria que desfabrica e reaproveita esse material.
Isso aqui é óbvio hoje, né? Mas hoje, se eu brincar aqui com vocês hoje e perguntar o que você vai fazer com o seu celular, com o seu computador, se daqui a 5 anos vai ser o mesmo, as pessoas dizem que não, e aonde é que vai estar? Infelizmente, as pessoas ainda falam que vai estar no lixo ou vai estar encostado na empresa, mas não sabem o que fazer. Então, isso ainda é uma pergunta ainda sem resposta em diversos locais. Graças a Deus, aqui no Amazonas, a gente vem desconstruindo isso, não só no governo, não só nas grandes fábricas aqui do polo industrial, mas principalmente com as pessoas físicas. E aí foi aquele cenário, pessoal, que eu falei que na época, em 2011, quando a gente começou a descarte correto, era 40 milhões. Hoje a ONU já fala de 50 e daqui a 2024, 2025 fala de mais. E o Brasil, depois do México, é o que mais descarta incorretamente o resíduo eletrônico na América Latina. Então, isso a gente entende como uma problemática, mas também como uma grande estoque de material aí que está em algum canto e que precisa vir para um lugar adequado. E aí é onde vem o primeiro pilar do nosso trabalho, né? Eu falei de negócios sociais, a gente foca muito no modelo Muhammad Yunus, e essa foi minha inspiração, né? Na época, li todos os livros dele praticamente, o Banco dos Pobres, o Banqueiro dos Pobres, a questão, todos os livros lá. E eu ouvia muito falar do Muhammad Yunus, ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu tenho muita vontade. E ali um dos pilares do nosso trabalho hoje é o negócio social, o negócio de impacto, é o negócio de propósito. Tem pessoas que falam de diversas formas. E um dos pilares do nosso trabalho foi a questão da economia linear para a economia circular. Né? E isso ainda é um fato. Alguém quer perguntar alguma coisa ou pode seguir? Ou depois faz a pergunta, né, se for o caso, né? Pode seguir, Alexandre. Beleza. Então, pode seguir, porque a gente combinou, Alessandro, de hoje todo mundo mandar para o meu chat, só recordando, e aí eu vou passar e semana que vem a gente começa com as perguntas. Beleza, tá. Então, assim, a gente sempre cresceu e foi educado numa velha economia, né, que é a economia linear, alguém só extrai da natureza, só produz, só distribui, só vende e só consome. E depois, lá na ponta do consumidor, onde todos nós estamos envolvidos, né, por pequenas quantidades ou com grande quantidade. E, infelizmente, esse modelo, essa velha economia linear tem que se acabar cada vez mais rápido, porque só gera poluição, só gera aterros, só gera mais um impacto social, ambiental. E aí, de novo, vendo essas imagens, me chamou a atenção da questão da responsabilidade das empresas. Né? Então, é esse impacto negativo que, infelizmente, os produtos, as fábricas ainda estão muito pensando na internalidade, não na externalidade dessa economia. E um dos nossos pilares hoje do nosso trabalho, desde quando foi constituída a Descarte, é a economia circular. Fazer com que a logística reversa, a manufatura, toda essa cadeia realmente circule. E aí, graças a Deus, a gente vem fazendo rodar de algumas formas. A gente ainda precisa avançar, por exemplo, em ecodesign, P&D, né? Por exemplo, para que os próximos produtos que possam ser construídos tenham uma nova mentalidade, tenham uma nova reengenharia dos produtos para poder não onerar na logística reversa. E também, principalmente na nossa região, mas no Brasil também é um grande desafio, a cooperação de operadores logísticos, né? Para poder fazer com que... Porque o produto vai, mas ele vai porque alguém vai ganhando lucro. Mas na hora de voltar, ele não tem muito valor e aí ele acaba ficando no local. Então, você imagina, por exemplo, numa Amazônia da vida, que a nossa logística é fluvial, né? Então, o custo é muito maior, né? Então, acaba ficando lá e criando aterro sanitário. Com isso, a gente criou a Descarte Correto, onde esse aqui é um dos nossos galpões. Hoje a gente opera com 2 galpões. Né? Um ficou focado muito só para refabricar computadores. Depois vocês vão entender mais um pouquinho lá na frente. Onde o nosso foco principal é o nosso terceiro pilar, na verdade, que é atender a política de resíduo sólido. Né? Que a gente entende que é o macro, é o guarda-chuva principal federal, mas os municípios, os estados também vêm fazendo essa legislação. Eu não entendo muito porquê, até porque já tem o estado, o federal, então, mas faz parte, né? Basta atender a Política Nacional de Resíduo Sólido e você tem agora, e aí fortaleceu mais ainda o nosso trabalho, porque agora em janeiro o presidente da República fez o decreto do acordo setorial do lixo eletrônico, do resíduo eletrônico. Então, mais cedo ou mais tarde, isso
vai acontecer mais forte ainda. Infelizmente, a gente está nesse cenário, mas 2020 para 2021 promete muito devido a esse decreto que foi sancionado em janeiro. Essa é uma visão geral, né, para poder assim, deixar uma visão bem rápida do nosso trabalho, aonde a gente, seja pequenas empresas, residências, governo ou empresa privada, essa é a entrada, né, do nosso mercado, digamos assim, que é o que alimenta a nossa indústria, a nossa fábrica reversa. E aí a gente faz diversas ações aqui nessa linha aqui, porque as pessoas perguntam, Sandro, quem é o cliente de vocês ou o parceiro de vocês? Seja um pequeno consumidor a um grande consumidor. Então, a gente, para todos, a gente imagina que são consumidores. Entra no nosso galpão, a gente faz uma triagem e aí a gente faz o reuso de 3 formas, que eu vou apresentar agora aqui na frente. Aqui também tem a questão de quem quer atuar nessa área tem que se preocupar com a legislação, seja a legislação ambiental a nível nacional ou estadual. Hoje, o nosso maior diferencial é ter todas as licenças ambientais para operar com resíduo eletrônico. Né? E hoje a gente presta serviço para uma Honda, para a Panasonic, para o grupo da NET, da Claro. Né? São empresas que precisam de ISO 14000, de 28000, da destinação correta do seu resíduo. Então, além de a gente prestar um serviço para essas empresas, ou em forma de permuta, em troca de material, só um exemplo disso, por exemplo, ano passado a gente recebeu quase 1000 computadores da Honda. Né? Aí tem as tratativas de empresa por empresa, o que pode reaproveitar, o que não pode reaproveitar, mas hoje a gente é um parceiro nessa destinação correta de várias empresas aqui. E a gente está conversando muito forte com o governo para mudar um cenário onde o governo ele leiloa ou ele doa, mas nessas 2 questões não tem muita questão ambiental. Né? Quem compra de leilão acaba dando uma devolutiva de o que fez com aquele material. E quem quem recebe, é uma situação preocupante também, porque imagina, doar para uma organização social 100, 200 computadores, talvez ela não reaproveite, dependendo do foco dela, não reaproveite todo esse material, e aí eu me preocupo para onde vai o restante. E aí a gente acredita, por isso também que a gente aceitou o convite da Rede, né, do Frank e da Dulce, e a gente acredita muito que o principal ponto é a educação. É uma questão cultural, é a questão da educação, então a gente começou e a gente continua fazendo diversas campanhas. Em 2017, a gente foi além de Manaus, além do Amazonas, a gente fez uma campanha em Santarém, e 1 dia e meio de campanha a gente arrecadou quase 4 toneladas de resíduo eletrônico em Santarém, e aí foi um desafio para a gente. Esse ano a gente quer fazer em Roraima, a gente já está começando a atuar em Roraima, e para fazer com que no nosso site tem pontos de coleta. A gente mudou um pouco o diferencial do ponto de coleta, a gente não monta mais ponto de coleta em qualquer canto, porque senão a gente acredita que fica um ponto de coleta sem muita... Um ponto de coleta frio, depois eu vou mostrar depois para vocês mais lá na frente. E aqui vem a nossa paixão, né? Aquilo que a gente fazia como organização social e inclusão digital. E aqui vem uma primeira forma de reuso do resíduo eletrônico que a gente coleta. Nós criamos uma microfranquia chamada Interativo, essa marca, onde diversas comunidades, organizações sociais ou empreendedores possam ter uma microfranquia na sua comunidade. Eles pagam um licenciamento para a gente e recebem um kit de 20 computadores, uma metodologia que é uma empresa, nós somos licenciados de uma empresa de São Paulo, onde tem mais de 50, 60 cursos. Inclusive, nesse período agora foi fundamental, porque nós estamos transformando tudo em plataforma online. E aí as comunidades pararam o presencial, mas estão dando continuidade nas aulas, porque a gente conseguiu rodar para uma plataforma online. E recebe 20 a 25 computadores, manutenção desses computadores, porque a gente não doa os computadores para poder ter uma rastreabilidade desse equipamento. Então, por exemplo, lá em Maués, que é 18 horas de barco, dá problema lá, o computador volta, a gente pega no porto e repõe essas máquinas, sempre para poder ter essa rastreabilidade do equipamento. E hoje a gente já está em 17 comunidades, espalhados não só em Manaus, como em alguns municípios, e a gente já avançou para o estado de Roraima, onde a gente quer futuramente montar tipo uma franquia da Descarte ou uma unidade própria da Descarte. Aqui está um exemplo, um das micro-franquias que hoje cresceu muito. Há 2, 3 anos atrás começou com uma pequena sala, hoje eles viraram um centro educacional,
E aqui é um exemplo onde não foi com uma organização social, e sim foi com uma empreendedora, a Dona Val. A Dona Val e a filha dela acreditaram na proposta de ter um interativo, e hoje eles têm um centro educacional, onde só no interativo eles têm mais de 200 alunos. E eles viraram até ensino fundamental 1 e 2 agora, para a comunidade. Então, só essa comunidade aqui recebe mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais só no interativo, fora as outras fora os outros cursos, violão, ensino fundamental 1, fundamental 2, que eles oferecem para a comunidade. A gente foi mais adiante e a gente viu que, além dos interativos, a gente poderia fazer outras turmas, e aí a gente pilotou algumas turmas e alguns interativos desse. A gente tem um interativo, dessas 17 comunidades, nós temos uma unidade própria, e funciona dentro de um shopping, depois lá na frente vocês vão ver as fotos. E dentro do Interativo Via Norte, nós criamos 2 programas, o Lab Games, onde nós temos turma de jovens que aprendem a fazer games, e turma de jovens que estão aprendendo a fazer site. Inclusive, amanhã, nesse mesmo horário, eu vou ter uma apresentação. Como a gente não pode fazer presencial, eles vão fazer um pitch da entrega dos projetos deles, usando essa mesma ferramenta que a gente está usando. Então, é justamente dar esse empoderamento para os jovens. O segundo reuso que a gente faz dos equipamentos nós criamos um outro programa e uma outra marca que chama Recommerce, que vem do conceito de recomércio, aonde a gente refabrica, aí por isso que a gente opera com 2 galpões hoje. Um galpão menor de 300 metros quadrados, a gente refabrica os computadores, nós temos aquela linha de produção, onde nós temos 5 técnicos de eletrônica e de informática, onde diariamente eles reproduzem computadores para montar os kits dos interativos e para montar o nosso e-commerce, que hoje, principalmente nesse período, está sendo o nosso carro-foco, o nosso carro-chefe de venda de equipamento, porque muitas pessoas, muitas empresas estão para home office, e aí a gente está praticamente vendendo quase que diariamente 3, 4, 5 computadores, e o que a gente inovou foi colocar a logística de delivery. Então, a gente, além de vender computadores com preço acessível, de 380 a 600 reais, completo, e a gente está fazendo entrega grátis com delivery. Então, isso vem sendo mais uma forma de inclusão, né? Então, a gente tem refabrica computadores vindo do lixo eletrônico e transforma em ferramenta e microfranquia para transformar a qualificação e inclusão digital nas comunidades. E a gente refabrica computadores, a gente está montando uma linha de produtos. Hoje é produto de informática, mas no futuro a gente quer trabalhar também com eletrodoméstico, porque a gente vai começar a receber também eletrodoméstico lá na entrada do descarte de materiais dos consumidores. Hoje, na verdade, está até desatualizado aqui, mas hoje a gente já processa mais de 200 toneladas. Aí aqui é o terceiro reuso, pessoal. O reuso já para matéria-prima. Aquilo que a gente não reaproveita como produto ou como peça, a gente tem um segundo galpão, que tem mais ou menos uns 500 metros quadrados, aonde tudo que a gente não reaproveita no interativo ou no e-commerce, a gente manda para esse equipamento, onde lá a gente tem uma outra linha de produção para desfabricar esses produtos. E aí é separado por diversos tipos de matéria-prima, placa, ferro, cobre, alumínio. Inclusive, quando o Frank falou de investimento, eu estou muito interessado, porque a gente quer montar uma linha de produção dessa fábrica reversa, Frank e Dulce, para poder a gente ir atrás de equipamentos ou no Brasil ou fora, para poder fazer com que essa matéria-prima volte para o ciclo produtivo cada vez mais. A gente já tem alguns equipamentos hoje, por exemplo, tritura cabo, separa o plástico do cobre, do alumínio, mas nós precisamos de mais equipamentos, então a gente quer montar uma linha de produção mais completa, inclusive do lado, 3 semanas atrás a gente conseguiu comprar mais um terreno do lado desse galpão, então a gente vai ampliar esse galpão quase o dobro dele, para poder a gente montar essa linha de produção para fazer aqui nesse braço a gente vira um fornecedor de matéria-prima secundária para a indústria. Estou terminando, pessoal. E aqui é uma inovação. Lembra que eu falei de um shopping? Então, esse aí é um interativo que é uma unidade nossa. A gente foi chamado por um shopping para fazer o braço social deles. E aí a gente montou essa loja, uma primeira loja conceito de negócio social no Amazonas, talvez na região norte e nos primeiros no Brasil. É onde nós temos uma loja de produtos refabricados, onde nós temos nosso modelo de interativo, assim como roda nas comunidades,
E aqui, nesse espaço coletivo de multiuso, é que roda aqueles 2 programas, o Lab Games e o Lab Design. E a gente trabalha na Zona Norte, que é o C-Shop, fica localizado na Zona Norte de Manaus. A gente trabalha com os jovens dessa região, que é uma região muito de desafios. Aí, ano passado a gente inovou em parceria com o jovem também. A gente produziu essa impressora 3D de resíduo eletrônico e a gente vem produzindo outras em parceria com eles, porque a gente quer democratizar também o uso dessa impressora eletrônica. Ela é pequena, mas ela foi utilizada só dois periféricos que a gente comprou de fora, que é o Arduino e o bico injetor. O resto vocês podem ver que foi tudo de drive de CD-ROM, o mecanismo todo deles. E aí, outro investimento que a gente quer, Frank, eu já estou pedindo, né? Outro investimento que a gente quer também, junto com vocês aí, e a gente está buscando isso, participando até de EID e alguns outros projetos aqui, a gente quer transformar o nosso plástico que a gente tira do resíduo eletrônico nesses filamentos para suprimento da impressora 3D. Quem conhecer algum projeto nesse sentido, ou aqui no Brasil ou fora do Brasil, a gente tem interesse de trocar ideia sobre isso aí. A gente tem bastante plástico que sai do resíduo eletrônico. O nosso modelo a gente vem pensando em escalar, a gente pensa no modelo de unidade própria, unidade de franquias, né? A gente tem parceria com o Sebrae, hoje a gente vem conversando com alguns negócios de impacto, por exemplo, com a BenTV, investimentos sociais, né? Com a Choca, hoje eu faço parte da rede da Choca desde 2014, sou fellow Choca, depois de mostrar lá na frente. E a gente tem construído 2 modelos, um modelo mais compacto, para umas cidades menores, tipo Roraima, Santarém, Porto Velho, e para uns grandes centros maiores, onde possa rodar uma fábrica reversa maior, para poder produzir matéria-prima, mais ou menos nesse sentido. E a gente pensa hoje, primeiro, num crescimento efeito caracol, né? Na Amazônia, primeiro, a gente acredita que a Amazônia já é um grande desafio como continente, e a gente pensa em escalar dessa forma. E aqui uns pequenos reconhecimentos, a gente ganhou um prêmio da ONU, aqui foi o reconhecimento que eu tive da Choca, 2014, como fellow da Choca. Não sei se eles estão presentes aqui, mas é um grande orgulho para a gente cresceu muito após o apoio dele, inclusive aquele programa e-commerce de venda de computadores nasceu dentro de uma mentoria que a gente teve num programa da Choca, um programa de aceleração da Choca. Então fez com que a gente mudasse a nossa visão de computadores seminovos, de computadores reutilizados, né? A gente teve que desconstruir uma ideia que a gente tinha e aí deu certo e graças a Deus está caminhando. Já saímos na revista Exame, na revista Pequenas Empresas Grande Negócio, contando a história de vários jovens, o que é legal hoje na nossa linha de produção, tanto no galpão quanto no outro. Muitos jovens são jovens que vieram dos interativos, né? Pessoas que a gente sempre dá essa oportunidade para esses jovens. Eles fazem um curso de manutenção de computadores na própria comunidade, depois eles são, sempre que a gente precisa de algum colaborador, a gente consegue dar essa oportunidade para eles. Aqui, como falta o lado feminino da coisa cada vez mais, né? Então aqui é minha esposa e minha sócia, ela foi reconhecida pelo esse programa, ela faz história do Facebook e do Instagram em 2016 como empreendedora de empreendedorismo feminino, né? Então ela também ela é diretora comercial, ela está muito mais à frente nessa parte comercial também, para poder eu trabalhar o parque institucional e a parte também desse parque industrial que a gente quer construir. Uma coisa que foi bem legal no final do ano passado, que eu acho que eu compartilhei com a rede, a Dulce compartilhou, o Frank mesmo, a gente ganhou um edital do PNUD, a gente ganhou R$100 mil do PNUD, e esse dinheiro a gente está investindo e está sendo fundamental nesse período, né, de recesso, de quarentena, onde o nosso foco é investir para construir cada vez mais interativo nas comunidades. E eu finalizo justamente com essa frase, que imagino que todo mundo já deve ter ouvido, né? E esse é o nosso principal mantra, assim, entre ganhar dinheiro e fazer diferença no mundo, por que não fazer as 2 coisas? E aqui está um exemplo do interativo, isso é a foto lá de Maués, do interativo de Maués, parceria com uma igreja lá, onde são 25 computadores, e vocês podem ver na foto, esse que é o diferencial dessa metodologia que a gente aplica nas comunidades hoje. Eles estão estudando cursos iguais ou cursos diferentes no mesmo ambiente, no mesmo horário, né? E esses são esses cursos profissionalizantes, e vocês podem ver que a gente ainda consegue reutilizar aqueles antigos monitores CRT, e a gente faz questão desse reuso
que é para mostrar justamente que ainda tem uma utilidade. Depois que eles não tiverem mais utilidade, a gente recolhe, coloca LCD e aí continua o trabalho. Então é isso, pessoal, um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história. Obrigado aí pela oportunidade. Alessandro, eu estou até sem respiração aqui, que eu fico tão feliz, tão feliz. Você sabe que a gente conversava muito, né? Como o Alessandro falou, a gente se conhece há décadas. Eu vi nascer esse processo e é muito legal a gente ver a potência desses anos todos, né? Onde existia algo que era uma ideia e você conseguiu se transformar, né? E agora a gente vai compartilhar. Alessandro, muito obrigada, gratidão pela oportunidade. E, gente, pode bombar aí para o meu chat, né? Direto, perguntas, que aí semana que vem a gente começa com uma roda de conversas que a gente está chamando no momento do quiz. Então, agora eu e Camila, que já está aí também na tela, vamos apresentar o que educa, né? Eu e Camila, a gente se conhece, nos conhecemos no mesmo lugar que o Alessandro, Franklin, o Ricardo Falcão também está aí, ele não está participando. Cíntia também está aí, né? Ah, verdade, desculpa, Camila. Na nossa história também eu conheci a Camila. Desculpa, tá? É muita gente, né, Dinelli? Cíntia, seja bem-vinda. Temos participação de amigos nossos. Eu vi que a Cíntia também está online. Isso, Cíntia, um grande beijo desde o Brasil para vocês aí no Equador, estamos juntos. É uma parceira também que trabalhou nessa equipe da rede CDI, né? Quem não sabe, nós trabalhamos anos numa rede de inclusão digital, como o Alessandro falou, foi a primeira rede de fazer esse trabalho, de levar em comunidades de alta vulnerabilidade, em favelas, em comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, como no Amazonas, no Acre, comunidades indígenas. Então, foi um trabalho que nos aqueceu bastante para a gente hoje estar podendo ampliar e repensar uma rede focada em educação. Camila, você começa ou eu começo? Pode falando. Você vai botar a apresentação? Abre aí, Posso então. botar você também. Que a gente, né... Vai falando que eu vou subir com a apresentação. Tá. Então, como a Dulce falou, né, a gente se conheceu foi 2000 e... Tem muito tempo, né, Dulce? 2004? 2005, E aí a gente trabalhou muito, assim, junto, né, mesmo que à distância. Eu sou assistente social de formação, né, moro aqui em Vitória, no Espírito Santo, e sempre trabalhei em projetos na área de educação. Mesmo os projetos sociais, o foco sempre foi educação. E aí, quando a gente se conheceu, a gente deu muito certo trabalhando junto, mesmo que à distância, né, Dulce? Então, a gente começou a pensar muitos projetos, muitas coisas. Depois que a gente saiu dessa rede, a gente passou por uma outra instituição que trabalha também com educação, que é a Fundação Roberto Marinho. E aí a gente começou a ver muita possibilidade de desenvolver projetos, muitos projetos na área de educação, muita demanda, mas que o escopo da fundação não nos permitia, né? Era uma coisa muito engessada, que a gente estava com o telecurso, a gente não podia desenvolver outras coisas. E aí a gente acabou saindo e nos arriscamos a montar a Educa, que é uma empresa que a gente trabalha, o nosso foco é soluções educacionais. E a gente tem 11 anos já que a gente está com a Educa, e agora a gente optou por trabalhar mais com avaliação e sistematização, mesmo trabalhando outras áreas, né? Aí a Dulce vai botar a apresentação. Quer falar um pouquinho também, Dulce, da sua experiência? Eu vou falando um pouquinho. Então, nem todo mundo me conhece, a minha formação é na área de educação, né? A Camila, mesmo sendo assistente social, a gente se conectou e alinhou muito o nosso trabalho, porque ela nunca trabalhou como assistente social, sempre ela trabalhou em projetos ligados à educação, né? Então, a gente se conheceu no CDI, eu era como se fosse coordenadora gerente dessa rede de escolas. Eu, quando cheguei no CDI em 2005, era 1.045 escolas no Brasil e em vários países da América Latina, então foi uma experiência muito rica que a gente teve. E Camila era o meu braço, literalmente, no Espírito Santo, porque a rede trabalhava em rede de colaboração. Então, no Brasil, dos 27 estados, a gente tinha
escritórios regionais em 24 estados, e a Camila ela era a coordenadora de projetos do Espírito Santo, como a Alessandra era do Amazonas, como o Frank trabalhava lá no CDI Goiás, e a Cíntia como uma internacional do CDI Equador e outros CDIs que a gente tinha. E aí já fazendo uma ponte com um papel também que a gente pensa na ISA lá em Nova York, a questão de captação, né? A gente tinha escritórios em Londres e em Nova York de captação. E aí a gente se conheceu, passou anos, eu saí do CDI, fui para a Fundação Roberto Marinho, e aí a gente depois, Camila saiu do CDI, foi trabalhar comigo lá, e quando a gente saiu em 2011 da Fundação, a gente resolveu pegar e montar uma empresa de consultorias. Então, a Educa, ela nasce, né? A minha formação é em educação, como eu falei, sou pedagoga e psicopedagoga, especializada na área de avaliação de política pública. E aí a gente resolveu pegar e abrir uma empresa de consultoria. E a gente, naquele momento, não quis realmente abrir uma ONG, uma fundação, nada, um instituto. A gente optou de abrir uma empresa onde a gente trabalha com vários parceiros, consultores de várias áreas do conhecimento, de conteúdo, da área de educação ambiental, ligados à educação mesmo formal, que trabalha com políticas públicas em escola pública, escola privada. E nos últimos anos a gente vem se dedicando muito à área de consultoria ligada à sistematização de experiências, desenvolvimento de conteúdo e muito também e avaliação. Nos últimos anos, especialmente avaliação. Então, a gente está pegando aqui para subir a nossa apresentação. A gente vai passar rapidinho. Então, a Educa, ela nasce, na realidade, de um grande trabalho da história da Camila e da Educa, né? Então, eu costumo dizer... Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim. Sim. A apresentação? Tá. Beleza. Uhum. Então, a Educa nasce muito da história de quase 20 anos da Camila e de 35 anos da Dulce na educação. Eu fui professora desde a creche até a pós-graduação, dando aula, fazendo acompanhamento e tal. Então, a Educa, ela nasce disso. Mais alguma coisa, Camila, que você acha que é importante? Não, vamos passando. Aí a gente já falou, né, um pouquinho da nossa história. Aí a gente, então, né, a nossa missão. A nossa conexão com várias redes no Brasil e redes da América Latina em especial. A Educa, ela trabalha, a gente já teve a oportunidade, a Cíntia está aí participando, da gente levar o trabalho da educação brasileira para o Equador. Em 2011, em setembro, eu fui convidada pela Fundação Equador para fazer um trabalho em comemoração dos 20 anos da Fundação, que é uma fundação que trabalha com educação muito forte lá, para contar o que é a experiência da história da educação no Brasil. Aí trabalhei com o Bernardo Toro lá também. Foi uma experiência. Então, a Educa, ela nasce, a missão e a visão dela muito em função das nossas redes, das nossas conexões, e é nessa pegada que a gente pretende construir e caminhar também com a Rede Proeducar, né? Então, aqui é um pouco dos nossos valores, né, do que a gente acredita, a busca da excelência, empreendedorismo e inovação, abertura a desafios, cultura de feedback, ética e transparência, a questão do respeito à diversidade, o crescer e evoluir junto, e a empatia e cuidado. Então, assim, isso é um mantra e é uma diretriz muito forte, a gente tem muito cuidado com isso, né? E porque educação a gente já falou, a Educa nasce com sangue, com o corpo, com a mente, com o coração totalmente voltado para a educação. Eu não acredito em transformação de um país para a gente evoluir que não seja pela educação. E a gente está vendo agora, nessa pandemia, o maior desafio é o quê? É a saúde pública. E ela parte por onde? Da cultura, da educação do povo, da questão da higiene, do cuidado, enfim. E a gente também não vê... A gente não vê, né, Dulce, a educação desconexa das outras áreas, né? Se você está trabalhando com cultura, você trabalha educação. Se você trabalha com tecnologia, cultura digital, você está passando pela educação. Então, acho que a educação, ela interliga todas as áreas, né, que a gente trabalha.
E aí o que fazemos, né, Camila? A gente trabalha muito voltada, nos últimos anos em especial, com avaliação, com desenvolvimento de conteúdos e metodologias. O Frank falou um pouquinho rapidamente, em maio a gente vai contar mais detalhadamente o que é essa ferramenta. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 2 anos. Ele começou com uma parceria da Educa e da SEC na avaliação, é a Rosane, que está da SEC aí, representando. Gratidão pela oportunidade, Rosane. A gente fez um trabalho que daqui a pouco a gente vai falar rapidinho. Eu e Camila somos consultoras da Unesco. A gente fez um trabalho grande de 2 anos fazendo avaliação e sistematizando metodologias e todos os processos de boas práticas e lições aprendidas na Secretaria de Educação do município da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vem trabalhando muito forte com avaliação de programas e projetos, com desenvolvimento de metodologias e sistematização de experiências, que a gente trabalha com o professor Oscar Rara. Desde 2006, o CDI abriu essa porta e hoje, na região Sudeste, no Brasil, basicamente ele tem 2 grupos, né, Camila, que trabalham aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal da URGS aqui, especialmente da Educação de Jovens da Jovens e Adultos, e no Sudeste, eu e Camila, através da Educa, a gente instrumentaliza, capacita com essa ferramenta aqui no Brasil e a gente certifica junto com os Carrara. Então, em linhas gerais, o que a Educa trabalha hoje é com isso, com avaliação. A gente tem um parceiro forte, que é o parceiro que deu essa oportunidade da gente desenvolver o Protagonize, que foi a SEC. A gente avaliou, foi um dos programas de maior performance na cidade do Rio de Janeiro, com alto impacto num programa de educação que se chamou lá Escolas do Amanhã, né, Camila? E a gente avaliou esse programa. E lá a gente... né, Dulce? Isso. Lá a gente conheceu a SEC, aí depois a gente teve um convite para avaliar uma política pública em Santa Catarina, que exatamente quem nos acompanhou, que é a pessoa referência da SEC em Santa Catarina, que é a Rosane, que está aí participando. A gente avaliou em Brusque, que foi muito legal esse trabalho de alto impacto para elas. E a gente veio, e quando chegou em 2018, a gente teve um convite para avaliar um programa da SEC com o Facebook de um outro programa. Esse programa de Brusque, lá das Escolas da Manhã, era um programa com alunos de ensino fundamental, de 8 anos. E em 2018, a gente começou trabalhando com 10 estados no Brasil, e ano passado a gente avaliou, foi com 20 estados. E esse trabalho do Protagonize a gente começou a entender, aí depois a gente convidou o Instituto Conhecimento para Todos lá de São Paulo para trabalhar com essa questão da cultura digital, que é uma grande expertise, que depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer, e convidamos o Prisma, que é uma startup lá do Espírito Santo, o Igor também está aí, para trabalhar esse conteúdo e essa questão da pegada do Protagonize. E a RTE entra como um parceiro na implementação desse programa. Em que medida? De poder articular uma parceria para subsidiar o desenvolvimento de um sistema que, na realidade, vai se transformar numa plataforma, num portal, que vai ter conteúdo, vai ter boas práticas, case, uma série de coisas. E a gente, como o Frank falou de uma forma bem rápida lá na fala dele, a metodologia é avaliar e pensar estratégias em conjunto com os parceiros e escolas. É o ambiente de aprendizagem. Pode ser embaixo de uma árvore, a lição pode ser num interativo aí no Amazonas, numa comunidade ribeirinha, perto do rio. Qualquer ambiente de aprendizagem, essa ferramenta vai poder funcionar. Ela olha o ambiente de aprendizagem, ela olha o protagonismo, a cultura digital e a educação socioemocional. O aluno, porque a gente trabalhou muito também com a BNCC, né, Dulce? São indicadores Sim. que a gente tirou também de dentro da BNCC. Sim, e de outras ferramentas que depois a gente quando apresentar. Então, assim, a avaliação hoje é um trabalho muito forte da Educa, enquanto consultoria, e a gente trabalha, como eu já falei, que é fundamental, a gente tem um pool de pesquisadores e profissionais muito competentes e gabaritados para desenvolver conteúdos em várias áreas, né? A gente tem um parceiro que é nosso cliente lá do Rio de Janeiro, que é uma editora, e a gente tem vários programas implementados, a gente trabalha muito nessa parte de pesquisa e sistematização também. Vai completando aí, Camila. Não, eu tinha separado, acabou já a apresentação, né? Sim. Já, então, e articulação de rede, né?
que a gente estava conversando ontem à noite, eu e a Dulce, falando assim, o que a gente vai apresentar, né? Porque a gente já fez tantos trabalhos, e aí, para vocês entenderem, assim, a gente faz tudo, a gente fala, sabe? Tudo. Por quê? Porque a gente não trabalha só eu e Dulce. Se alguém chega para a gente e fala assim, igual aconteceu, por exemplo, uma empresa que ganhou uma licitação do PAC lá no Rio, né, que trabalhava na CCPL, aquela região ali de Manguinhos, pediu para a gente que era uma demanda de uma ação social, só que com base num curso de jardinagem, porque ali tinha uma demanda, né, no canteiro social e tal. Então, a gente topou, mas aí o que a gente fez? Nós contratamos 2 consultores especialistas nessa área de educação ambiental para desenvolver com a gente esse curso, né, Dulce? Então, a gente foi pensando, assim, alguns cases que a gente poderia contar para vocês. Né? Por exemplo, esse trabalho lá no Parque de Manguinhos, que a gente desenvolveu um curso de jardinagem, foi super bacana, e a gente trabalhou com esses 2 consultores. O foco foi educação ambiental e a gente trabalhou ações sociais, e a gente conseguiu, nesse curso, inserir 90% dos alunos no mercado de trabalho, que nem fazia parte do planejamento do trabalho, mas por conta da Fiocruz ser ali perto, eles tinham um shopping também, né, que tinha jardinagem, então foi muito bacana. Outro que a gente falou, né, Dulce, a gente trabalhou para o Comitê Olímpico. Antes das Olimpíadas aqui no Brasil, eles montaram um Comitê Olímpico e aí dentro do comitê é estruturada toda a área de educação que vai ser feita para ficar como legado para o país. Só uma parte, né, Camila? Só para as pessoas entenderem, toda cidade que é sede dos Jogos, elas são obrigadas a desenvolver um programa de educação, que no caso, eu não sei se alguém aqui chegou a ouvir falar, que foi o programa Transforma. Hoje, a equipe que, quando saiu do programa, trabalha dentro do Instituto Península, um programa ligado para a educação esportiva, cultura, e poder trabalhar a questão dos esportes de alta performance, mas desde base. Então, a gente desenvolveu todo um conteúdo, né, Camila? Material didático, metodologia, para o Comitê Olímpico, para o programa. Fizemos a formação presencial dos professores de educação física e os pedagogos que eram parte desse projeto, né? Do Rio de Janeiro, que foi onde começou, né, Dulce? Depois ele foi expandido para o Brasil todo. Depois esse material foi para a plataforma do MEC, que aí depois que acabou tudo, ninguém queria ficar com isso, aí o Instituto Península, que eu não sei se vocês sabem, é da família do Abílio Diniz, é a irmã dele que toca esse instituto, do Grupo Pão de Açúcar, então eles ficaram com esse conteúdo, tanto que o ex-gerente de educação do comitê hoje trabalha no Instituto Península. Pode ir, Camila. E aí, outro que a gente separou para falar, que depois, se vocês quiserem, a gente tem material, pode até mandar para vocês conhecerem melhor, é que a Dulce até comentou, né, que existia no Rio o programa Escolas da Manhã, que trabalhava com 155 escolas nas áreas mais vulneráveis do Rio de Janeiro, né, os piores IDEBs, tudo isso, né, muita violência. E aí, alto índice de violência, né, Camila? Infrequência, alto índice de reprovação e DHs baixíssimos. Comunidades mais punks da cidade do Rio de Janeiro. Isso. A gente conseguiu entrar nesse programa através de consultoria da Unesco, né? Isso foi via consultoria da Unesco, e a gente conseguiu desenvolver trabalhos que foi muito bacana, que a Dulce já comentou, a avaliação. A gente fez a sistematização das experiências exitosas, então nós visitamos grande parte dessas 155 escolas, trabalhamos com a equipe dessas escolas, a gente fez o levantamento usando essa metodologia que a Dulce comentou do Oscar Hara, e o Oscar trabalhou com Paulo Freire, né? Quem gosta do Paulo Freire acha bacana, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com o Oscar, que ele segue toda essa linha de educação popular, que é muito legal. E aí a gente fez, dentro da metodologia da sistematização, a gente elaborou uma revista, que dentro dessa revista ela tem todas as experiências exitosas. Foi muito bacana, porque a gente trabalhou com vários eixos, né? Eu vou subir aqui, Camila, a revista só para mostrar. Ela dá para mandar até pelo WhatsApp, quem quiser depois olhar, que é um trabalho também que virou uma publicação, né? A gente trabalhou também durante um ano a gestão específica desse programa. Então, a gente trabalhou dentro da Unesco, termos de referência, né, contratação de projetos, e aí a gente conheceu muitos projetos pelo Brasil, até, né, Dulce, a gente nem botou aqui, mas
um de matemática de educação financeira, que é muito legal, que a gente conheceu na E as época do economias também, do Paraná. Então, essa gestão foi bacana também. A gente Vocês estão fez... vendo? Dá para ver, Aí depois a gente pode mandar pelo WhatsApp, porque ela estava disponível no link e eles tiraram, mas a gente consegue mandar pelo WhatsApp para vocês olharem depois com calma. E aí foi... a gente também... Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos vendo também. Pessoal, só para finalizar, tá o tempo, mais 2 minutinhos. Eu sei. Eu sei. Já acabou. Só vou mostrar aqui a ilustração. Eu estou controlando, falta 1 minuto, que é até o 18h05 nosso tempo, aí vai entrar a galera do... Então, Dulce, nesse 1 minuto a gente agradece, tá? Fazer parte da rede. Dá tempo ao Franklin. A gente acredita muito nesse trabalho em rede, sabe? Nós somos cases de sucesso, né? De trabalho em rede. A gente pode se considerar. Só para vocês entenderem aqui rapidinho, eu só vou passar aqui pelo índice. Então, aqui vocês vão ter esse programa, ele durou os 2 mandatos do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E quem implementou esse conceito, desenvolveu junto com a Unesco e vários parceiros locais, foi a Cláudia Postinho, quando era secretária de Educação lá. Então, ele tem 6 eixos que vocês encontram aqui na revista. Essa revista tem 18 experiências sistematizadas de 15 escolas com projetos diferenciados e que impactaram os resultados dessas escolas. Essas escolas eram as piores escolas da rede, as 155 piores da rede, tipo escola com 3, 2 e pouco, 2,5 de DEB, escolas pavorosas, e elas terminaram esse programa sendo as escolas melhores da rede inteira. Então, só para vocês, para finalizar, eles têm 6 eixos: oralidade, literatura e escrita, o mergulho nas ciências, foram as bases de investimento. Esse programa rodou 78 milhões por ano durante 7 anos no Rio de Janeiro. Sentido de tecnologia, inovação, ciências, o Mais Educação foi fundamental, porque o programa começou no ano que saiu esse programa do governo federal. O resgate do binômio saúde-escola, quem trabalha com educação no Brasil sabe que existiu uma pena, esse projeto era muito bom, tinha técnicas de enfermagem dentro desse programa que fizeram redução de gravidez dentro da escola, prevenção, orientação sexual foi muito importante, intervenção pela paz, eles tinham uma metodologia lá para isso. Gestão... Alô, gente? Alô? Tem gente com o microfone aberto aí. Gestão democrática e sustentabilidade e arte e cultura. Então, é isso, é um pouquinho da Educa. E a gente está aí muito feliz de estar participando. Se a gente pode... A gente tem... Está falhando? Vocês estão ouvindo? A gente tem uma apresentação em portfólio simples, algumas atividades nossas resumidas. Quem quiser conhecer mais nosso trabalho também, manda para vocês conhecerem. Tá? Sim. Obrigado, meninas. Obrigada. Também agora, pela pessoa da Dulce, só fazer um adendo, Dulce, faz o trabalho de monitoramento e avaliação do Centro da Juventude de Alvorada, da Rubem Berta e de Viamão. Pode continuar aí, Dulce, eu acho que é o próximo, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade e convidar 2 parceiros muito bacanas, que a gente está muito feliz, que é lá de São Paulo, que é a Geek Conteúdo e a Rádio Geek. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Juliano e Jeff, sintam-se à vontade. Agora a fala está com vocês, se apresentem. A gente está muito feliz de ter vocês na Rede Pro Educar. Sejam bem-vindos. Ei, Dulce, valeu, obrigadão. A gente também está bem feliz de estar por aqui. Oi, gente, estamos escutando? Sim, escutamos. Sim. Perfeito. Estão vendo a tela? Sim. Perfeito. Eu vou iniciar comentando um pouco a minha história e um pouco essa ligação que eu tenho.
Sou educador já há 20 anos. Sempre atuei com a área de pesquisa na área de tecnologia. Eu sou antropólogo, tá? A minha linha de pesquisa foi a influência da tecnologia no ser humano. Eu fundei uma das primeiras empresas de jogos de computador do Brasil no ano de 2000. Meu nome é Juliano Alves, sou um dos fundadores da Geek Conteúdo e da Rádio Geek. O Jeff, que está junto com a gente aqui, é o nosso gerente comercial. Em 2000, eu fundei a Geek Conteúdo. Em 2004, eu ajudei a fundar a Abra Games, que é a Associação Produtora de Jogos de Computador do Brasil. Sempre estive envolvido com a área de educação relacionada com a área de tecnologia. E eu me lembro que eu falava de inovação tecnológica, celulares finos, tela plana e educação à distância. Na época que os alunos me olhavam com a cara de professor, isso é ficção científica, nunca vai acontecer, né? E agora esses fatores que estão acontecendo recentemente do corona só aceleraram ainda mais essa transformação que estava acontecendo. Então, a minha linha de pesquisa sempre foi esse processo, e eu sempre identifiquei uma dificuldade imensa em todos os profissionais quanto ao envolvimento da tecnologia quando ela fosse para a área de comunicação. Não só educação, mas comunicação. Em que sentido? Eu trabalhava com o pessoal de jogos de computador, eles eram extremamente talentosos em produzir jogos de computador, mas quando chegava o momento deles poderem apresentar o projeto deles para o governo ou vender o produto deles para uma empresa internacional, eles travavam. Por quê? Porque o foco deles era a produção de jogos de computador. A mesma coisa com a área de escritores, a mesma coisa com a área de professores, a mesma coisa com toda a indústria criativa que envolve o desenvolvimento. Tanto é que, normalmente, muitos de vocês sabem disso, esse foi um bom exemplo, a primeira apresentação que a gente teve da empresa, o empreendedor acaba se tornando o faz-tudo, porque você não acha, ou normalmente as empresas têm muita dificuldade de encontrar alguém que consiga fazer todo o processo. Então você acaba tendo que se tornar o faz-tudo e que mostra o processo end-to-end para poder entregar o processo. A minha empresa ficou eu fiquei com a minha empresa de jogos de computador até 2012, quando a gente fazia simuladores para a Petrobras, ou seja, a gente usava a tecnologia de jogo de computador para treinar os operadores de guindaste em alto mar. O primeiro guindaste da Petrobras em alto mar, desenvolvido com tecnologia brasileira, foi a nossa empresa que desenvolveu. A gente fez a mesma coisa com a Vale do Rio Doce, utilizando projetos de jogos de computador para treinar o pessoal na área de utilização de equipamentos de trem, e a New Holland, por exemplo, com toda a parte de equipamentos de treinamento educacional para colheitadeiras de cana, quando eles estavam começando a substituir os operadores os boiafilhas, né, que trabalhavam com a parte de colheita de cana, para utilizar máquinas. Então, a gente sempre esteve ligado, eu principalmente sempre estive ligado com essa questão de como utilizar a educação como utilizar a tecnologia para poder inovar na educação e na comunicação. Em 2013, fui chamado pela Intel a assumir um cargo como gerente de marketing da Intel. Eu fiquei 4 anos e meio aqui em São Paulo, me mudei de Londrina, no Paraná, para São Paulo, onde eu assumi esse setor, e eu comecei a fazer o relacionamento entre uma multinacional como a Intel, os fabricantes de computador, em que eu vi justamente essa falta e esse problema gigante do e-lixo, né? Do lixo eletrônico, que foi comentado também, e entre as empresas inovadoras, os desenvolvedores de software que estavam desenvolvendo novas tecnologias, sendo de jogos ou não, área hospitalar, área educacional, como que eles poderiam utilizar as novas tecnologias que estavam vindo. E, de novo, o mesmo problema. Todo mundo tinha problema de conseguir fazer a conexão entre as pontas. Porque quem desenvolvia a tecnologia não é quem desenvolvia o processo de comunicação. Quem desenvolvia o processo educacional não era quem desenvolvia a tecnologia, assim por diante. Foi aí que surgiu, quando eu saí da Intel, em 2016, a intenção de criar uma empresa que fizesse a comunicação unificada e a potencialização da comunicação digital das empresas. Porque, tudo bem, a gente tem agências de publicidade? Tem, mas as agências de publicidade, mesmo as digitais, elas são focadas em publicidade. Elas não são focadas nas demandas de cada um. E cada empresa tem uma demanda específica na área de educação. Cada empresa tem uma demanda específica na área de comunicação digital. Então,
qual que era o nosso problema que a gente se propôs a resolver? Em 2020, agora, como que as empresas podem produzir conteúdo digital inovador na forma de áudio e vídeo, de altíssima qualidade, com alto retorno de investimento, e se ainda precisa envolver agências tradicionais de propaganda online, diferentes tecnologias, produtores, influenciadores das mais diversas mídias. Provavelmente vocês já esbarraram com esse problema, né? Eu vou fazer um site. Tudo bem, eu contrato um programador. O programador não é designer. Então o site pode ficar bem bom na programação, mas não vai ficar bonito. Ah, vou contratar um designer. Ok, então o site vai ficar bonito, mas não vai ficar bem bom na programação, vai ficar pesado. Ah, então eu vou contratar o programador e o designer. Ok, mas quem é que vai colocar as informações? Ah, vou colocar a secretária, o meu sobrinho, para subir a informação, mas não vai ficar bom. Agora está surgindo podcast. Como é que eu faço um podcast? Vou contratar um músico? Não serve. Então, as tecnologias mudam a todo momento e o conteúdo e a quantidade de informação é gigantesca. Então, se você não tem uma maneira de resolver esse problema, você normalmente vai ficar com ele travado. Então, qual que foi a nossa solução? E lembrando, isso quem falou sobre essa unificação e sobre esse problema foi o próprio Bill Gates, em 2006, se eu não me engano, quando ele comentou que conteúdo era rei. Ele falou abertamente que se você tem toda a tecnologia na sua mão e não tem produção de conteúdo, no sentido de organizar esse conteúdo de uma forma que a pessoa do outro lado da tela consiga entender você tem um grande problema. E a gente está vendo esse problema agora com a educação. Da noite para o dia, todos os professores passaram a ter que produzir curso digital. Da noite para o dia, todas as organizações começaram a passar a ter que produzir conteúdo online. E quem é que tem tecnologia para isso? Quem é que sabe como fazer isso? Quem é que sabe como empacotar isso? Mas eu não tenho a tecnologia na minha mão, eu só tenho o celular. O que eu consigo fazer com o celular? O que eu consigo fazer com um site simples que eu tenho? Então, esses problemas começaram a acontecer. Então, a Geek Conteúdo surgiu para oferecer uma solução unificada, né, que a gente possa fazer todo o processo de identificar a demanda do nosso parceiro, engajar os influenciadores e especialistas. Né? Hoje, quando a gente chama de influenciador, não é o youtuber. O youtuber, na realidade, ele é um problema. As pessoas contratam, por exemplo, um youtuber que tem 1 milhão de usuários achando que ele vai falar bem da marca. Se esse youtuber comete algum erro, automaticamente a marca da empresa fica fadada ao insucesso. Ela recebe um problema muito grande para poder tratar depois. E as pessoas se esquecem, por exemplo, dos micro-influenciadores. O micro-influenciador é o professor. O professor fala com seus alunos, o professor sabe sobre o assunto e o professor pode ser treinado para fazer digitalmente todo o conteúdo digital e atingir todo o seu público de uma forma muito mais efetiva do que qualquer youtuber que está hoje na rede. Principalmente porque as regras do YouTube vêm mudando, as regras do Facebook vêm mudando, e todas as regras vêm mudando. Então, se você contar com um único tipo de parceiro, você está fadado a também ter problemas e voltar a continuar tendo problemas nessa parte de comunicação digital. Então, o nosso trabalho da Geek Conteúdo começou a ser identificar o processo, engajar as pessoas certas para poder trabalhar na solução disso, desenvolver todas as soluções, fosse na parte de projeto, consultoria, gestão de software, redes sociais e impulsionamento. Ok, eu tenho tudo pronto. Como é que eu faço para poder atingir 10 mil pessoas na internet no meu Facebook? Isso é uma solução que a gente começou a oferecer. Oferecer toda a parte de gerenciamento, porque nem sempre a empresa tem as pessoas certas para poder cuidar disso, gerenciar, e todo o relatório de resultados que são necessários dentro do processo. Para poder testar essa solução, o que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos foi criar uma infraestrutura dentro aqui de São Paulo, em Moema, formada por 2 estúdios, um estúdio de rádio e som e um estúdio de vídeo, focados em produção digital. A partir dali, a gente criou toda uma equipe de produção digital focada muito na transição do que nós temos da comunicação tradicional para a comunicação digital. Ou seja, profissionais que trabalhavam com a área de rádio e TV e profissionais que trabalham com a área de internet. E toda uma produção focada em metodologias ágeis para poder atender qualquer tipo de empresa. Porque uma escola pequena do interior do Amazonas não é a mesma coisa que uma escola aqui de São Paulo, como também não é a mesma coisa de uma escola de Curitiba. Né? Inclusive, uma escola de um bairro diferente já não é a mesma coisa. Então, não dá para você poder empacotar projetos e vender os projetos. Mas você tem que ser de uma maneira, ao mesmo tempo, ágil e simples para poder entender essa demanda. A
partir desse diferencial, a gente começou a desenvolver algumas soluções e a gente criou, como protótipo para demonstrar a solução unificada disso, uma rádio digital, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar a minha tela aqui. Estão conseguindo ver a tela? Sim, tá dando para ver. Tá. Esse é o site da Geek Conteúdo, tá? É onde a gente apresenta todas as soluções que a gente vem trabalhando e todos os cases que a gente vem trabalhando. E se vocês tiverem interesse também, depois de conhecer um pouquinho mais, a gente criou uma rádio digital chamada Rádio Geek, que é focada justamente em falar com o público que ama informação e ama conteúdo. Ou seja, uma rádio digital que é transmídia, ou seja, ela tem no formato de rádio, 24 horas tocando música e conteúdo, notícias, vídeos, podcasts, em que a gente fala sobre tecnologia, jogos de computador, inovação tecnológica, educação, inovação, entre outros. Essa rádio, quando a gente lançou ela em 2016, de 2016 ao meio de 2017, a gente tinha falado com 450 mil pessoas orgânicas. Atualmente, a gente vem falando com a média de 270 mil pessoas por mês, através da rádio, principalmente na região de São Paulo, sudoeste, um pouco no nordeste e um pouco no sul. E a gente vem expandindo. Todo esse trabalho de montagem foi feito para poder mostrar que realmente é possível você empoderar e você utilizar essa metodologia para outras empresas. Então, a gente começou a trabalhar com a criação de podcasts, rádios digitais, vídeos de treinamento, web aulas focadas para entidades específicas e grupos específicos, justamente para poder inovar esse processo de comunicação de uma forma facilitada, né? Além disso, a parte também toda de eventos. Então, todo esse movimento, ele acontece por quê? Porque não só essa apresentação eu fiz no começo do ano, então é interessante a gente refletir e pensar nela, inclusive agora com o coronavírus. As mídias tradicionais estão morrendo. Rádio e TV continuam perdendo espaço. As mídias digitais estão crescendo cada vez mais e o marketing de conteúdo é o grande diferencial que as empresas podem ter. Como porque, assim, todo o mundo que tem aqui na rede produz conteúdo. Vocês têm relacionamentos com pessoas maravilhosas, têm relacionamentos com pessoas com conhecimentos incríveis que poderiam ser disseminados em todo o Brasil ou até mesmo em toda a região de países que falam a língua portuguesa ou espanhol. Ou mais em inglês também, se for necessário. As buscas nas redes sociais só se expandiram por conteúdo de alta qualidade em vídeo e podcast. O formato de live e streaming continua crescendo cada vez mais. As pessoas querem participar online, conversar com as pessoas online e fazer discussões. Nós estamos aqui fazendo uma reunião com várias pessoas online justamente dessa mesma maneira. E os influenciadores hoje estão cada vez mais sendo necessários, principalmente se eles souberem utilizar do storytelling e se você puder transformar o micro-influenciador num protagonista. Ou seja, pegar o professor, pegar o técnico, pegar aquela pessoa que está fazendo a diferença na ponta para mostrar para ele como que ele fez aquilo naquela cidade, no interior do estado, e como que eu posso usar isso, por exemplo, no resto do Brasil inteiro. De formas a gastar menos e inovar também no processo. Tá? Eu não fiz uma apresentação tão grande como as que vocês fizeram, inclusive eu peço desculpas, mas essa aqui é uma apresentação bem ampla de todo o diferencial que a gente tem proposto e de tudo aquilo que a gente vem trabalhando. O nosso foco principal é sermos meio, ou seja, aqui dentro da rede nós queremos ser capacitadores e aceleradores de todo o processo de comunicação que vocês vêm desenvolvendo hoje no meio digital. Então, melhorar o site, melhorar a comunicação digital, melhorar as propostas online e, principalmente, ser uma ponta de resposta facilitada e rápida de toda a demanda que vocês tiverem do meio digital. Tá bom? Jeff, quer complementar? Posso falar sim. Acho que tudo isso também é para a importância da gente ter um tônus na presença digital, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de nos comunicarmos presencialmente no mundo offline, no dia a dia com as pessoas, em pequenas ou grandes reuniões. Mas o presencialmente, o ser humano já se domina muito bem a comunicação. Só que nós temos aí uma inversão de plataforma, né? Onde a gente
tem a crescente da plataforma digital, e elas não são poucas, né? Desde plataforma só de áudio até plataforma só de fotos, plataformas de texto, enfim. Todas elas falando Twitter, Instagram, os podcasts, o Spotify, coisas do gênero. A gente também tem que saber se comunicar nessas plataformas, saber utilizar a língua dessas plataformas, e aí entender a Geek Conteúdo como uma agência full service que faz essa customização dos conteúdos, porque é muito importante a gente estar unido num polo, e eu acho que todos devem aqui ter o olhar de dono perante a rede, para que esse DNA nunca saia da gente. A gente tem potencial de ir muito longe. Então, estarmos criando e fortalecendo esse núcleo para que a gente possa cada vez mais chegar na ponta consumidora, na ponta que são os clientes de cada instituição, e que essa ponta pode cada vez mais ter absorção do conteúdo passado. Então, usar a Geek Conteúdo com esse instrumento de customização, de como fazer um vídeo, um podcast, com a linguagem da plataforma que vai ser distribuída para poder esse conteúdo ser absorvido na outra ponta. E deixar uma comunicação muito plena, né? Acho que basicamente é isso, a importância da plenitude da comunicação em todos as vias e todos os canais que hoje a gente tem disponível. E mais do que isso, eu acho que o Juliano falou tudo. E acho que é isso, Juliano. Não, acho que é por aí. Aproveitar o tempo para agradecer, né? Porque vai que depois o tempo estoura. Então, eu agradeço muito. Adorei. Vocês têm tempo ainda, podem. Cara, a gente tá muito... Tem 5 minutos. 3 minutos. Não, a gente tá muito 3. feliz por conta desse viés educacional, e a comunicação está intrínseca muito na educação também. Então, eu acho que faz muito sentido estarmos juntos. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Dulce, a gente bateu um papo por longas 2 horas, e esse papo se estendeu, e ideias foram vindo por conta dessa preocupação de tonificar a presença digital de todo mundo. Ou seja, todo mundo se relaciona muito bem interpessoalmente no mundo offline, né, no presencial. E isso a gente tem que estender para o mundo digital, porque a gente vai crescer com isso, né? E o legal do mundo digital é isso também, essa possibilidade de crescimento, né? E é importante, só para diferenciar uma coisa, o Jeff usou a palavra agência. Nós somos mais uma produtora de conteúdo do que uma agência de publicidade, tá? Isso é importante só diferenciar, porque um dos nossos clientes principais também são as agências de publicidade. Então, quando elas precisam de conteúdo, elas contratam a gente para desenvolver para elas, tá? É uma agência full service, né? Isso, só para diferenciar um pouco o processo. Eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade para comentar sobre essa parte digital. Eu vou comentar assim: por que um cara da área de antropologia foi para a área de tecnologia e para a área de comunicação digital, né? Essa é uma curiosidade que muitos professores me perguntam, e a minha linha de pesquisa sempre foi a influência da tecnologia no ser humano. Eu sou pós-graduado em marketing digital, e meu mestrado é na área de jogos de computador e negócios online. Então, eu sempre vi uma comunicação gigantesca, porque no final das contas, não é o celular, não é o computador, não é o tablet, não é nenhuma ferramenta digital que faz a diferença. O que faz a diferença é quem está nas pontas, né? E a nossa intenção da Geek Conteúdo, e inclusive o termo geek, é justamente para isso. Porque o geek, ele não é o nerd do passado, né? Para vocês poderem diferenciar um pouco, entender um pouco a nossa intenção, o nerd é o Bill Gates, que é o cara focado muito em tecnologia. O geek é o Steve Jobs. É um cara que lança tendência, é um cara que monta posicionamentos de mercado. É uma pessoa que é tão apaixonada por usar aquilo e por fazer aquela tecnologia, que ele muda e ele ensina as pessoas à sua volta. E o professor, eu considero os professores como geeks, os educadores como geeks. Porque eles, assim, independente da situação, independente do problema, independente de tudo aquilo que a gente está passando, a gente quer fazer a diferença no Brasil.
A gente quer mudar a cabeça das pessoas. Com ou sem computador, com ou sem celular. Né? Se tiver uma lousa, se não tiver uma lousa, a gente faz debaixo de uma palmeira, mas a gente faz a diferença na vida dessas crianças e desses jovens. E a intenção nossa no digital foi justamente poder continuar essa mesma paixão, né, do geek para dentro do digital. É isso. Dulce, não sei se eu tenho mais alguma coisa para comentar, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar o restante do grupo, mas como disse o Jeff, obrigado a todos e é um prazer a gente estar aqui pertencendo a esse grupo todo aqui. E a gente já tem ideias incríveis para a rede específica e para todos os membros que compõem a rede, que a gente já pensou também no começo do ano e estamos esperando agora nosso encontro presencial para batermos mais papo também. Obrigado, pessoal. Meninos, muito obrigada. Foi muito bom, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos. Então, assim, por favor, mandem perguntas, questões, comentários, porque na próxima semana, dia 9, a gente tem mais um grupo de instituições, 3 instituições, e os 15 primeiros minutos a gente vai usar para fazer tipo uma roda de conversa, né? Mas bem dentro daquele formato de um quiz, perguntas e respostas, para a gente exatamente ir nos conhecendo, e nos tocando, entendendo quais são as nossas conexões, o que a gente tem. Queria agradecer muito. Eu não estou conseguindo abrir para ver todo mundo, eu sei aqui pelos participantes. Cíntia ainda está aí. Camila, Cíntia ainda está aí? Acho que não, saiu. Não, né? Eu acho que ela saiu. Não, eu queria falar uma curiosidade, quem foi de CDI. O Juliano também desenvolveu algumas atividades na época dele, o Juliano é do Paraná, e ele desenvolveu coisas com CDI Paraná também, né, Juliano? Você esqueceu de falar isso, que a gente se conectou também por isso. Isso, um dos primeiros cursos de jogos de computador na CDI em Londrina, foi a gente que desenvolveu toda a parte de material didático e material audiovisual. Ah, legal. O Mauro também passou pelo CDI, né? Pois é, né? Parceiro. Eu também queria falar isso. A gente, assim, na realidade, a Rede Pro Educar é uma rede de parceiros e de pessoas muito queridas, né? Que a gente foi se encontrando, como eu gosto muito daquele poema que fala que as pedras a gente vai tendo umas fricções, né? Nos nossos contatos, nas nossas conexões, no próprio curso do Rio mesmo, né? Tem um poema que fala sobre isso. E aí, assim, o Mauro também, né, me ligou um dia lá no CDI, que ele estava no Rio de Janeiro, ele trabalhava no SESC, e ele queria abrir uma escola de informática lá no Pantanal. E a gente fez esse sonho dele, né, Mauro, virar realidade, enfim. Então, assim, eu queria agradecer, gratidão a todo mundo. E, assim, mandem comentários, perguntas, porque eu vou sistematizar isso e, assim, já meio que anunciando, como a gente trabalha com sistematização, a ideia é a gente fazer um compilado desses 5 ciclos, né? Agora, pelo menos no mês de abril, que em maio a gente vai ter outras coisas, também, assim, à distância, né? Eu acho que a gente tem que se fortalecer, e é isso. Gratidão, muito obrigada. Eu vou pedir só para encerrar, Dulce, a gente colocar a câmera de todo mundo para a gente fazer um print de tela. Ah, tá. Vamos lá. Ótimo. Quem puder colocar a câmera aí, vamos colocar. A gente fazer o print da nossa reunião. Vou pedir para todo mundo marcar, que a gente vai repostar no nosso Instagram e no Facebook, @rpe.org.br. Tá? E já finalizando, né, antes da gente fazer a foto oficial, para vocês entenderem que as instituições elas vão interligando umas às outras, né? E uma das propostas da nossa última instituição, a GEEK, é a gente ter a Rádio Rede Pro Educar, gerando conteúdo do Amazonas, do norte ao sul do país, através das nossas instituições. Tá? Vamos fazer a foto? Um, dois e... Karina. Só um minutinho, mais uma. Vou virar aqui a tela, porque tem mais outras pessoas do outro lado. Parece, não, mas eu tô sorrindo. Um minuto. Mauro tá cor de abóbora.
Ele não consegue, coitado dele, Valéria, mudar o fundo dele. Não, mas Sabe, tá ele bonito. tinha colocado a foto dele. Saiu, voltou a ser. Aí, Ricardo Falcão tá aí também, ó. Oi, Ricardo também. Ei, Dá uma Ricardo. alôzinha aí, Ricardo. tudo bom, Camila? Saudade. Joia, cidade. Ricardo vai ser o nosso grande mentor, que é o nosso grande mentor para fazer o nosso planejamento estratégico. Uma pessoa que a gente gosta muito, que tem muito para compartilhar também com a rede. E aí, Vinícius? Oi. Gostou, Vinícius? Eu? Que tem dois Vinícius. Sim, Gostei, muito bom. que eu tô te vendo. Muito bom. Que bom. Então, E então aí, a Alessandro? reunião está sendo finalizada, a gente gravou, tá? A reunião.